Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do canal Gestão de Projetos em Gotas ou GP em Gotas. O meu nome é Jefferson Afonso. Na aula passada, concluímos o grupo de processo de planejamento. Hoje falaremos do grupo de processo de execução e na próxima aula falaremos dos processos de monitoramento e controle. Se você tem interesse em gerenciamento de projetos ou em gestão como um todo, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser informado dos próximos vídeos. No final da aula de hoje, eu deixo uma frase para reflexão do Bill Gates e vamos juntos para a nossa 18ª aula de Fundamentos de Gerenciamento de Projetos. Falando de uma forma resumida, na execução, iremos realizar o trabalho definido no planejamento, iremos coletar dados de desempenho para fazer a avaliação do projeto e iremos solicitar as mudanças necessárias, sendo que algumas dessas mudanças, se aprovadas, podem gerar a necessidade de revisão das linhas de base. Lembrando também que é na execução que a gente utiliza normalmente a maior parte dos recursos do projeto, os recursos humanos e os recursos financeiros. Bem, dito isto, vamos ao nosso mapa de processo. O nosso mapa de processo na última aula terminou assim. Completamos aqui os processos de iniciação e de planejamento e hoje falaremos dos processos de execução. Lembrando que aqui ficam as áreas de conhecimento. Na cor vermelha temos a área de conhecimento de integração. E a gente começa o grupo de processos de execução com dois processos de integração. O primeiro deles se chama orientar e gerenciar o trabalho do projeto. Como o próprio nome diz, é um processo de integração, então ele procura integrar e coordenar todos os processos da execução. Aqui nós iremos realizar o trabalho, as entregas, gerenciar pessoas, coletar dados de desempenho para fazer as avaliações, verificar formas mais eficientes de trabalhar, solicitar mudanças e implementar as mudanças que forem aprovadas. Esse segundo processo de integração se chama gerenciar o conhecimento do projeto. Esse processo foi criado na 6ª edição devido à importância, ressaltando a importância de realizar a gestão do conhecimento. Apesar de estar aqui na execução, esse processo precisa ocorrer durante todo o projeto. Mas infelizmente, em alguns projetos, as pessoas vão deixando para fazer essa reunião de dados no final do projeto e aí fica difícil de lembrar de tudo o que aconteceu e os registros acabam não sendo feitos. Então, esse é o processo de utilizar os conhecimentos existentes e criar novos conhecimentos para a organização. É a gente se perguntar o que não saiu conforme o planejado e o que a gente poderia ter feito de forma diferente para ter um resultado ainda melhor. Esse processo ele visa garantir que as habilidades, as experiências, os conhecimentos das partes interessadas ele possa ser utilizado nos projetos futuros. É importante registrar aqui também que é necessário ter um ambiente adequado para que as pessoas se sintam confiantes, confortáveis, motivadas em passar o seu conhecimento. E esse ambiente é conseguido através de atitudes da liderança. O próximo processo é gerenciar a qualidade. Nesse processo, nós precisamos garantir que o trabalho, os processos, as entregas, elas sejam realizadas conforme o plano de gerenciamento da qualidade. Na execução ocorrem as auditorias de qualidade, a emissão dos relatórios. Precisamos confirmar que o resultado final atenderá aos requisitos de qualidade e buscar sempre identificar possíveis pontos de melhoria. Auditorias elas estão relacionadas aos procedimentos
e a inspeção está mais relacionada aos produtos. Então a gente pode entender que se a gente fizer todos os procedimentos de forma adequada, a inspeção não vai encontrar nenhum defeito. A auditoria ela ocorre na execução e ela tem uma função mais preventiva, e a inspeção ela vai ocorrer lá no monitoramento e controle e tem uma função mais reativa. A função da inspeção não é evitar os defeitos, mas sim impedir que estes defeitos eles cheguem na mão dos clientes. Então, o próximo processo, adquirir recursos. Esse processo ele visa adquirir os recursos humanos e físicos que a gente definiu lá no plano de gerenciamento dos recursos e no cronograma. Os recursos humanos eles podem ser externos, aí precisaremos contratar, ou internos, dentro da própria organização. Eles podem ter dedicação integral ou parcial, podem trabalhar juntos com a equipe do projeto ou nos seus setores de origem, mas o importante é que eles façam as entregas definidas no plano, definidas no cronograma. Aí nós temos dois processos aqui que a gente pode ver juntos, que é desenvolver a equipe e gerenciar a equipe. Nestes processos, nós precisamos criar um ambiente motivador, onde as pessoas possam se desenvolver, valorizar o trabalho em equipe, orientar e tirar dúvidas, realizar os treinamentos necessários. Precisamos avaliar o desempenho individual e o desempenho da equipe e dar os feedbacks. Precisamos também reconhecer os trabalhos que foram feitos de forma excepcional aqui. Próximo processo é gerenciar as comunicações. Aqui, basicamente, a gente vai executar o que foi definido lá no plano. Vamos fazer as reuniões, gerar e distribuir os relatórios, os gráficos, os e-mails, vídeos, cartazes, enfim, tudo que a gente definiu no processo aqui de planejar gerenciamento das comunicações. Próximo processo, implementar respostas aos riscos. Esse processo ele não existia no PMBOK anterior, da quinta edição, mas as ações já eram realizadas. Basicamente aqui nós iremos executar o plano de respostas aos riscos, esse plano foi feito aqui, planejar respostas ao risco. Basicamente iremos implementar esse plano. Próximo processo, conduzir as aquisições. Com os documentos gerados no planejamento, nós iremos realizar as aquisições e as contratações, que poderão ser de forma direta ou através de licitações. Iremos responder às questões, avaliar os materiais, definir os fornecedores e assinar os contratos. É importante que as lições aprendidas dos contratos elas sejam registradas, assim como a avaliação dos fornecedores, para que a organização ela possa utilizar estes dados nos projetos futuros. E por fim, o último processo da execução, gerenciar o engajamento das partes interessadas. Como o próprio nome já diz, esse é o processo para trazermos as partes interessadas mais próximas do projeto. Precisamos estimular a participação para a gente conseguir os apoios necessários, considerando sempre as necessidades e expectativas das partes interessadas. Apesar de ser um processo de execução, o engajamento das partes interessadas ele precisa ser realizado durante todo o projeto. E com isso terminamos os processos de execução. Na próxima aula a gente vai falar dos processos de monitoramento e controle. Eu termino a aula de hoje com a frase de Bill Gates: as únicas grandes companhias que conseguirão ter êxito são aquelas que considerarem seus produtos obsoletos antes que os outros o façam. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje.
Não deixem de se inscrever e ativar as notificações aí no sininho para serem informados dos próximos vídeos. Se gostou da aula, deixe o seu like para contribuir com o canal, compartilhe o vídeo com os amigos e vamos juntos para a próxima aula.